Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline Diniz, eu sou dentista aqui na Clínica Pleno Odonto Spa e eu tô aqui, para gravar um vídeo que a princípio pode parecer muito simples, mas é de extrema importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de quarentena, de preocupação com o coronavírus, de preocupação com saúde, Então, eu espero que vocês gostem, Mas é um vídeo simples, Mas muito informativo. Então vamos lá. Primeira coisa, em tempos de coronavírus, a gente hoje já é sabido que as autoridades já determinam que em alguns lugares, como supermercados, como ônibus, seja obrigatório o uso de máscaras em lugares fechados, O que é isso? Isso é... Por quê? Porque, na verdade, a boca é uma porta de entrada, é uma principal porta de entrada para o coronavírus, ok? Então, isso todo mundo sabe. Então, todo mundo lá, bota máscara e sai e tal, tudo que todo mundo já sabe aí, Só que a gente não sabe o seguinte, A maioria das pessoas não sabe o seguinte, que além de lavar a mão, de passar álcool, a gente precisa ter um cuidado especial com a cavidade bucal, com a boca, ou seja, escovação, alimentação, tudo isso. Só que além disso, o que eu considero de extrema importância é o uso contínuo do fio dental. Porque assim, parece besteira, mas a grande maioria das pessoas, principalmente os pacientes, quando a gente atende e pergunta, numa simples anamnese, quantas vezes o paciente faz uso do fio dental, o paciente relata que não todo dia ou só quando gruda o alimento. E isso é um conceito muito errado. Por quê? O que acontece? Quando a gente escova o dente, quando a gente faz uma escovação lá, corriqueira e cospe, a maioria dos pacientes até utiliza algum colutório, ou seja, algum bochecho, por conta própria, mas utiliza, você consegue fazer uma diminuição, ou seja, você consegue limpar, higienizar, escovar tudo que está por cima, dos dentes, falando assim, E aquele resíduo de comida que vai ficar armazenado entre a gengiva e o dente, ele não consegue ser removido numa simples escovação, E aí aquele resíduo vai ficando ali, vai apodrecendo, passa dias e dias, aquilo ali vai ficando apodrecido. O que o organismo entende, com aquele resíduo de comida? Ele entende como uma agressão. Então, naquele primeiro contato do resíduo guardado dentro da gengiva, e a não remoção, faz com que o sistema imune inato, que é aquele sistema imune que a gente já nasceu, ele vai encarar aquilo como um agressor. Então ele já nesse ponto lança a mão de algumas células de defesa que ficam ali assim, ó, não sei o que é isso não, qualquer coisa eu tô aqui, entendeu? Elas ficam ali assim. E isso já é uma ativação do sistema imunológico, Então assim, um simples resíduo de comida que vai apodrecendo, vai formando um biofilme, ou seja, uma espuma, de resíduo que vai sendo agregado bactérias e micro-organismos e vai aumentando a patogenicidade desses micro-organismos, vai amadurecendo esse biofilme. Isso já faz com que o nosso sistema imunológico já crie ali um alerta naquela situação, Daí vai o que a maioria dos pacientes comentam, eu não utilizo o fio dental porque sangra. Gente, definitivamente, vamos entender isso. A não utilização do fio dental que faz a gengiva sangrar. É o camarada que nunca utiliza o fio dental, mas uma vez na semana ele resolve utilizar, e quando ele utiliza faz o quê? Sangra a gengiva. Então não é por aí. Quando você utiliza o fio dental todos os dias, a cada refeição, a sua gengiva não vai sangrar, porque ela não tem aquela barreira imunológica ali, pré-ativada. Esse sangramento é o quê? Na verdade, são as células de defesa que estão ali, na margem da sua gengiva, justamente tentando combater aquele agressor, aquele resíduo, aquele biofilme que está sendo formado ali.
Combinado? Então não tem esse negócio de que eu não passo esse fio dental na gengiva porque minha gengiva sangra. Sua gengiva só sangra porque você não tem o costume de passar fio dental. Beleza? Então isso aí é um conceito que de cara às vezes eu tento na sutileza, né, educar o paciente, né? Porque o paciente vem, olha, infelizmente eu não utilizo porque minha gengiva sangra. Então você tem que tentar explicar, convencer ele o porquê que a gengiva dele está sangrando. A gengiva dele só está sangrando porque ele não mantém o hábito. Uma vez que ele mantenha o hábito de passar, de remover placa, a gengiva dele não vai sangrar, beleza? Ele nem vai precisar de colutório, tá bom? Isso é outra coisa que eu também não indico. Porque o colutório, ele tem que ter indicação, né? O que é colutório, gente? Bochecho. Às vezes eu chego na casa de alguém, né? Aí tá aquele bombom de Listerine ali. Quando eu tenho intimidade, eu falo, olha, não tem necessidade de você fazer uso contínuo de Listerine, visto que se você utiliza fio dental, faz sua higienização com a escova de dente normal, não há necessidade. Mas eu gosto, porque deixa um gostinho. Enfim, eventualmente, se a pessoa quiser utilizar para ter aquele gostinho ali de noitada, sei lá, pode fazer. Mas a verdade é que é o quê? Você ali, tem uns até que tá assim, diminui em 99% dos micro-organismos, não sei. Gente, vamos entender isso também, isso é outro conceito. Diminuir 99% dos micro-organismos não é vantagem para ninguém, tá? Porque existem micro-organismos que são do bem, né? Existe uma flora, né? Existe um microbioma na sua boca, assim como no seu intestino e em várias partes do corpo. E você exterminar 99% dos micro-organismos não tá bom para ninguém, entendeu? Porque tem micro-organismo que é do bem, ou seja, os micro-organismos tanto do bem quanto do mal, eles estão em simbiose na sua flora. Então, assim, não há necessidade de você exterminar 99% dos micro-organismos. Beleza? Combinado também? Então, assim, se você passa fio dental e se você escova os seus dentes, se você mantém sua higiene, não há necessidade de você utilizar bochecho, tá? A minha primeira especialidade odontológica, para quem conhece a minha trajetória, é periodontia, né? O que é periodontia? Periodontia é uma especialidade que estuda gengiva, né, perda óssea, doença periodontal, o que antigamente chamava-se de piorreia, né? Que é quando a pessoa perde o dente, não necessariamente por conta de uma cárie, né? Por conta de diminuição do periodonto, ou seja, diminuição óssea, inflamação gengival em si. Isso é uma especialidade e é a minha especialidade desde 2007. E é o que eu mais trabalho aqui no consultório. Só que é o seguinte, por que eu tô falando isso? Tá. Porque durante muito tempo eu acreditei, né, eu fui instruída, né, que o preconizado era que o paciente utilizasse bochecho com clorexidina. O que é clorexidina? Periogard, Peroxidin, então assim, é um antimicrobiano, tá? Só que depois, quando eu tive a oportunidade de estudar odontologia integrativa e a ozonioterapia e me aprofundar mais nesses temas, eu descobri, tá? Eu acredito que a maioria dos meus colegas periodontistas ainda não sabe disso, entendi que a clorexidina, eu descobri que a clorexidina, ela não induz fibroblasto, né? Ela não faz reparo tecidual, ou seja, quando o paciente ele é periodontal, ele tem uma inflamação, ele tem uma perda óssea, ele tem perda do periodonto de sustentação, ele tem bolsas periodontais, após o tratamento, eu preciso induzir uma cicatrização, ou seja, eu preciso daquele mecanismo de reparação do organismo, né, que procure ali uma homeostase, ou seja, procure um equilíbrio e promova uma cicatrização, digamos assim. E o Periogard, ele não induz o fibroblasto. Ou seja, o fibroblasto é aquela célula que é responsável pela cicatrização, né, pela fibra de colágeno. Então, se eu estou utilizando uma coisa que está indo ao inverso do que eu quero, né, da reparação que eu almejo no meu paciente, eu estou completamente errada, né? Vamos combinar. Parece uma coisa complexa, mas na verdade é uma coisa simples. Paciente com doença periodontal não deve usar Periogard, tá? Por quê? Porque está indo contra ao que eu almejo com o paciente periodontal, que é a cicatrização dos tecidos, beleza?
Então eu tive que fazer esse adendo aí, porque é uma coisa muito comum. E eu, durante muito tempo, não tenho vergonha de dizer, prescrevi o Periogard. Assim como durante muito tempo prescrevi antibiótico para tratar a doença periodontal, tá? Mas hoje, na odontologia integrativa, odontologia do futuro, ozonioterapia, nós temos vários artifícios aí para tratar melhor o paciente, principalmente nesse quesito aí de colutório, né? Então vamos lá, vamos retomar essa questão do fio dental. Nessa situação do coronavírus, a gente tem várias preocupações, né? A gente tem preocupação de tocar, né? Tocar em algum lugar e colocar na boca, coçar o rosto, né? Porque a gente já sabe que a boca é uma forma, né, de entrar o vírus, né? Então, assim, além da máscara, né, além de lavar a mão, além de passar o álcool, eu tô aqui para dizer que o uso do fio dental é muito importante. Sempre foi muito importante, né? Para quem não sabe, biofilme é o quê? Biofilme é um agregado, né, de micro-organismos, digamos assim, que são alimentados, né, é um processo, é um sistema que é alimentado por resíduo de alimento, ou seja, resíduo de comida, né? Então esses resíduos de comida são colonizados por micro-organismos e eles vão crescendo, se desenvolvendo, e esse biofilme, toda vez que a gente engole saliva, né, que é uma coisa normal, a gente engole saliva 200 vezes por dia, tô falando, tô engolindo saliva, a gente está jogando essa bactéria, esse micro-organismo para dentro da gente, né? Então provavelmente algum lugar você está gerando uma inflamação sistêmica, né? E assim, tudo que a gente menos quer é uma inflamação sistêmica nesse momento, porque a gente está preocupado com o sistema imunológico, a gente está preocupado com exercício, com alimentação, com higiene, e não faz sentido uma pessoa que está preocupada em lavar a mão, uma pessoa que está preocupada em passar álcool gel na casa inteira, uma pessoa que está lavando todas as compras que estão chegando do mercado, não estar preocupada em passar fio dental. Entendeu? Ou seja, aquele resíduo de comida que está na sua boca, que está amadurecendo esse biofilme, ele está gerando uma inflamação sistêmica no seu corpo e você está engolindo saliva. Uma vez que se você tiver o azar, Deus me livre e guarde, né, de ser contaminado por um coronavírus, você vai dividir a função do seu sistema imunológico, digamos assim, de uma forma bem grosseira. Seu sistema imunológico está focado ali no seu biofilme, assim como deve estar focado em várias inflamações que você pode ter no corpo. Mas a verdade é que uma vez que você tem a sua cavidade oral limpa, livre de inflamações, né, com diminuição de micro-organismos, com a sua saúde ok, você tem sim capacidade, entendeu? De combater, né? Ah, Carol, você está dizendo que se você passar fio dental, escovar o dente, o coronavírus vai entrar na minha boca e eu vou combater? Não, não é isso. Mas eu tô falando que se você vier a ser contaminado, com certeza, né, sem dúvida alguma, o seu sistema imunológico vai estar mais fortalecido. Então, assim, imunidade, eu costumo dizer que é uma colchinha de retalhos, né? Não adianta você ser uma pessoa que se alimenta bem, que faz exercícios, enfim, que é uma pessoa saudável, né, dita saudável, mas ser uma pessoa altamente estressada, ter seu índice de cortisol nas alturas, né, e aí, óbvio que você vai ser também uma pessoa mais inflamada, e essa inflamação vai gerar a diminuição do sistema imunológico, né, assim como não adianta você ser uma pessoa que pratica exercícios, que tem bons hábitos, mas você não faz uma alimentação correta, né? E você peca em algumas coisas. E aí você vai gerar uma inflamação, né, no seu sistema, que também vai piorar para alguma coisa. Ou seja, imunidade é uma colchinha de retalhos. A gente tem que ir fazendo aos pouquinhos, né? Fazendo o que der em cada área. E assim, o que cabe a mim como dentista é instruir e falar da importância da higiene, né? Da higiene, da remoção de placa, de não cultivar pequenas inflamações, né? Eu tenho feito muitos atendimentos de emergência, atendimentos desde uma pulpite ou até atendimentos de doença periodontal, de atendimentos de inflamações gengivais. Por quê?
eu entendo que isso é uma urgência, né? Um paciente que está com a cavidade oral com uma inflamação, com uma infecção, é sim um paciente que está com a sua imunidade diminuída, né? Então, assim, a gente tem que, nesse momento, tentar fazer o que a gente pode, né? E você que está aí me assistindo, que pode fazer uma boa higienização, uma boa escovação e passar o fio dental, isso já é maravilhoso. Tá bom? Eu vou ensinar aqui, não sei se vai dar pra ver, mas assim, todo mundo sabe, né? Todo mundo já aprendeu a passar o fio dental alguma vez na vida, né? Mas uma coisa muito importante que eu vejo aqui no consultório, que às vezes a pessoa, sabe, um adulto chega pra mim e fala, nossa, ninguém nunca tinha me explicado assim, e esse detalhe é o detalhe mais importante do fio dental, que é o quê? Quando você for utilizar o fio dental, você quando entrar com ele na gengiva, esse manequim aqui tá bem surradinho, que é da minha especialização de pele, não sei se dá pra ver. Quando você utilizar o fio dental, você precisa que ele entre, ó, não sei se eu vou conseguir, ó, aqui. Oh, Jesus, ó, tá vendo? Entrou. O fio precisa passar de um lado e de outro. Não é só simplesmente você entrar e sair com o fio dental. O fio dental, ele tem que se esconder aqui na gengiva. Tá vendo? De um lado e de outro. Para quê? Para que ele possa ser capaz de remover o resíduo que ficou entre a gengiva e esse dente e entre a gengiva e esse dente. Então ele não pode entrar e sair. Ele tem que entrar coladinho nesse dedo aqui, né, no caso no dente. Esse manequim aqui é muito ruinzinho, porque eu utilizo ele para explicar às crianças escovar o dente, aí eu boto pasta, eu faço uma zona. Mas basicamente, gente, você vai pegar um pedaço de fio, a gente até aqui, não precisa fazer um Beto Carreiro, entendeu? Não tem necessidade, você pega... o Beto Carreiro é aquele pá, o Beto Carreiro, não. Você pega um pedacinho de fio, vai até aqui, pá. Aí você tirou, né, você vai enrolar como for melhor, né? Hoje a gente tem aquelas lâminas de fio dental que eu indico muito pra criança, que é uma lâminazinha que você pega no cabo assim, vai passando, é fácil, é simples, muito mais fácil, mais prático, né? Em qualquer lugar. Antigamente só tinha nos Estados Unidos, na CVS, mas hoje não, hoje a gente, em qualquer farmácia a gente encontra. Então você vai pegar assim, né? Vai fazer curtinho assim pra você ter mais domínio, entrou dentro entre um dente e outro, você vai e vem para um lado e vai e vem para o outro, ou seja, você precisa ocupar os dois espaços. Entre uma interdental sempre vai ter uma meia, né, de um dente e de outro. Você precisa limpar esses espaços, senão você não vai conseguir ser efetivo na sua higienização. Aí, digamos, entrou, sangrou, gente, relaxa. Você tá passando fio dental pela primeira vez ou então tá passando uma vez a cada um mês. Deixa sangrar. O importante é limpar. Não fica assustado com sangramento. Sangramento não tem problema nenhum. Você vai bochechar, escovar, aquilo vai passar. Te garanto que no dia seguinte vai continuar. Pode ser que sangre mais, mas vai diminuir. E se a coisa persistir, por favor, procure o seu periodontista. Provavelmente você tem alguma perda óssea aí que está retendo muito mais comida, causando muito mais inflamação. Então, o que eu costumo dizer? Ah, doutora, eu vou enfiar esse aqui e depois vou passar no outro dente? Não. Você tem a opção de abrir a torneira e lavar aquele pedacinho, o que eu particularmente acho bem nojento, mas você tem a opção de fazer isso aqui e passar para um outro pedaço de fio, né? Ou, afinal de contas, você pegou um fio grande, você não pegou um pedacinho. Então, assim, passa pro outro lado e continua. E vai fazendo. Cada lugar um pedaço de fio diferente. Combinado? Tá? A gente tá aqui pra limpar, então tem que ser uma coisinha, né? Importante, não descartar isso no vaso, gente, né? O fio dental, ele faz emaranhado no vaso. Quem mora em prédio, né? Às vezes dá descarga, vai tudo. Mas quem mora em casa pode ter problema com isso. Então, assim, descarta no lixinho, tá? Puf, acabou. Lava a mão, você vai sentir que vai ficar um cheiro ruim na sua mão, né? E agora, antes ou depois da escovação, fica a seu critério. Eu acho muito melhor antes de escovar, tá? Por quê? Porque você não fica com aquela sensação de resíduo de comida. Depois você escova e acabou, né? Uma outra coisa também, gente, uma dica muito importante que poucas pessoas falam sobre isso. Quando você tá comendo, né? Você jantei, comi.
importante que você dê em torno de 20 a 30 minutos de intervalo até você começar esse processo de escovação e de fio dental. Por quê? Depois, quando a gente está comendo, a gente cria um pH mais ácido, né, na boca. E aí depois, com o tempo, a saliva que é secretada, ela faz uma lavagem na boca, na cavidade oral, e ela tampona aquele pH. Então, assim, se tem algum resíduo que ficou na bochecha, no céu da boca, a saliva faz uma lavagem. Aí você escova. Se você imediatamente, após a sua alimentação, já entrar com a escovação, 20 minutos depois, quando a saliva vier dando essa lavagem, você ainda pode ter resíduo de comida. Aposto que você não sabia disso, né? Então, assim, o mais indicado é você utilizar a higienização, o fio dental, 20 minutos após a sua alimentação, beleza? Ficou alguma dúvida? Tá? Qualquer dúvida, vou te pedir para dar uma curtida nesse vídeo, né? Compartilhar com quem precisa. E qualquer dúvida pode me escrever, compartilhar, tá bom? Pode me escrever por inbox, tá bom? Um beijo, todo mundo se cuide, passando fio dental aí, escovando tudo direitinho, tá? Lá em casa até a Bela tá passando fio dental, tá escovando, é uma luta, mas a gente tenta, segue tentando. Beijo.